Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais e espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Guilhermina. Que bom estarmos juntos novamente. Edmilson. Paz e amor. E Angélica. Muito bom estar aqui. Ela se recusa a me fazer carinho, ela me deu um tapa na mão, bem mesmo. Mas os olhos de safira dela continuam me encantando. Mas que seja o estudo, a nossa alavanca de progresso. Exato. Os desafios existem, mas você vencerá. Pior de tudo que eu tenho aqui, você veja bem, a primeira mulher que falou foi Guilhermina. Ela também de vez em quando costuma me dar umas tapas na mão. Há que refletir. Há que refletir. Porque tantos... Meu Deus do céu, eu só arranjo gente brava para bater em mim, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, hoje vamos estudar as perguntas 163 a 164. Vamos? Vamos. Bom, o capítulo é Perturbação Espiritual. E Kardec, ele, na questão 163, ele faz a seguinte pergunta: deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Ou seja, ele está querendo questionar como que nós reagimos ao desligamento, né, da matéria. O corpo está lá, sem vida, né, sem fluido vital. Mas nós continuamos, certo? Pelo menos é o que os espíritos nos dizem. E o que a gente estuda. Como é essa situação? Como a gente tem consciência logo, de imediato? Essa era uma dúvida de Kardec. E os espíritos responderam: consciência imediata não é bem o termo. Ele fica algum tempo em estado de perturbação. Ou seja, vamos dizer que quando a gente está em meio a um pesadelo, né, que você está se debatendo lá, quando você desperta do sono ruim, bem complicado, você logo opa, foi um pesadelo, não tem nada a ver, eu estou bem, obrigada. Não é assim, né? A gente passa por um períodozinho até ter certeza de que aquele pesadelo foi só um pesadelo, um sonho desagradável. Exato. E aí a gente leva um tempo, aí a gente vê, se recobra, e assim mesmo ainda passa durante o dia inteiro, né, meio ainda confuso em relação a isso. Assim acontece quando a gente muda de plano. A gente está encarnado, temos uma história boa, uma história ruim, uma mistureba danada. E quando a gente desliga do corpo e chega no plano espiritual, a gente tem a mesma sensação de confusão. A gente tem a mesma sensação do desconforto e do padrão vibratório. Como é que eu vou? Onde é que eu estou? Eu fico ainda
naquela sensação de voando, né, sem pé no chão. E isso é natural no processo. Agora, o tempo que a gente vai ficar nessa perturbação vai depender, né, vai variar de acordo com algumas coisas que a gente vai estudar aqui hoje, ou ao longo deste mês. Edmilson. Então, naturalmente que a resposta que os espíritos deram a Kardec na época, eles estavam se referindo à maioria da humanidade, sem dúvida uma maioria esmagadora. Mas temos relatos que o Chico, certa vez ele se desdobrou do corpo, ele descreveu o que estava ocorrendo numa outra sala, enquanto ele fazia um trabalho numa outra sala, né? Temos vários relatos também de espíritos que se desdobraram, né? O perispírito dele se desdobrou, estava materializado em outros locais e estava bem lúcido. Ou seja, por que eu estou dando esses exemplos? Porque existem espíritos também, naturalmente de um grau mais elevado, que o despertar é imediato. Ou seja, o grau de consciência do seu processo de desencarnado é imediato, né? Naturalmente que o espírito de um Gandhi, de um Francisco de Assis, de um Antúlio, de um Lao Tse, será imediato, né? Agora, no dia a dia, o que a gente vê na maioria esmagadora? Que as pessoas não têm consciência sequer de quem elas são. Como é que uma pessoa dessa, que não tem consciência de si mesmo na vida física, vai ter consciência no plano astral? É lógico que natural que ela vai sentir um estado de perturbação. Dizem que no Pórtico dos Delfos, na Grécia, tem 2 frases, e uma delas é: conhece-te a ti mesmo. E a outra e a outra é: nada em excesso. Essas 2 frases, elas são o equilíbrio da humanidade. O ser humano que conhece a si mesmo, ele vai saber dos seus limites, ele vai saber até onde deve, até onde não deve ir. Então, naturalmente que esse processo de autoconscientização, que deveria ser exercitado no dia a dia, vai fazer com que ele seja um espírito, digamos assim, desperto, principalmente no instante do desencarne dele, não é? Então, a resposta sabiamente dada aos espíritos, ela se refere à maioria, mas existe uma minoria que também nos servem de exemplos, né? Eu faria uma observação, que como ele responde aqui com o espírito, se a alma tem imediatamente consciência, a pergunta é, imediatamente consciência de si mesmo. Aí eles respondem por óbvio, imediatamente não é bem o termo, fique algum tempo em perturbação, e é natural que seja, porque vai depender muito da evolução de cada um, vai depender muito da consciência de cada um, vai depender muito da crença de cada um, porque aquela pessoa que acredita firmemente que morreu, acabou, ele vai precisar de um tempinho para despertar e compreender o que está acontecendo. Um espírita, por exemplo, pelo menos é o que se espera, que acredita que tem o desencarne e tem a reorganização, o preparo por uma nova reencarnação, parará, teoricamente também precisa de um tempo menor, mas sempre haverá um tempo para que a consciência se organize. E, claro, quanto mais evoluído o espírito for, obviamente vai ser mais rápido esse tempo. Mas a necessidade de ter minimamente um tempinho, e a pergunta 164 logo em seguida vai trazer exatamente. Depois da vinheta, Tem um detalhe bastante interessante. Há um espírito que escreveu várias vezes através do Divaldo e também através do Chico. Ela sempre se apresentou com o nome de Aura Celeste. Foi uma mulher, ela é uma beletrista, uma poeta de grande valor, e o trabalho dela todo voltado para, através da poesia, educar. Da mesma maneira como a Amélia Rodrigues
sempre educou. É interessante que o Divaldo e o Zé Raul Teixeira sempre encerram suas palestras com o poema da gratidão. Começam de um jeito e sempre terminam de outro. Parece que a Amélia Rodrigues se reinventa, se manifestando através deles nas palestras que eles fazem. Mas o mais interessante da coisa, que aí no caso não tem nada a ver com isso aqui, existe uma condição que merece reflexão para nós espíritas comuns. É o seguinte: é o desencarne através de uma doença crônica. Quem passa um longo período de sofrimento no corpo é um período de preparo que o mundo espiritual tem um trabalho para reintegrar aquele indivíduo à vida espiritual. Todo mundo diz: poxa, fulano, como ele sofreu 3 meses, 6 anos, 20 anos naquela cadeira de rodas, aquele sofrimento, e muitas vezes até sem consciência de si próprio. Realmente é. Como já assisti diversos desencarnes, é interessante perceber que o perispírito começa a se desligar do corpo a partir dos pés. Tá? Isso é observação técnica, clínica. Não é uma invenção. O último segmento do corpo a se desligar, liberar o espírito é a cabeça. E o mais interessante é que o processo desse desencarne natural por uma enfermidade grave, longa e crônica, percebe-se nitidamente a expressão do desencarnante como se fosse um processo que vai do esgar do sofrimento a uma sensação de paz total. Tanto que muitas vezes o pessoal diz assim: poxa, fulano passou esse sofrimento e agora no caixão parece que ele está até dormindo. Descansou. Que descansou, A realmente. palavra descansou. O termo exato é esse. Então, é lógico. Mas por que isso acontece? Porque ele tem uma grande evolução espiritual? Não. Porque ele cumpriu uma tarefa com a enfermidade. Nós podemos evoluir pela dor e pelo trabalho. Então, né? Então, Vai vir a vinheta? Vai vir a vinheta? a gente tem que compreender que nem sempre a coisa é como a situação de Aula Celeste, que despiu o corpo e se foi, já livre. Outra coisa é o comum de nós, É o homem carnal, como ele fala aqui. o homem carnal. Nós passamos por situações que são de sofrimento, mas são de misericórdia em nosso favor. Lembremos disso. Vamos à nossa vinheta, por favor. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Exatamente isso. E então, Vamos, vamos a 134. 164. A 164. 164. 164. 164. Posso ir? Estou no embargo aqui? Não, acho que vou deixar o Edmilson. Então só tá o bom. Edmilson. Então vai, Edmilson. Por favor. Ah, Não, você tá. tá É aqui, mais pô. perto. Não, tá ali, tá mais perto ali. Nós temos tecnologia. 164. Então, dando sequência aqui, né, a questão 64, a pergunta é: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma
e do corpo? Apenas dando sequência aqui, naturalmente, a resposta. Bem, espíritos responderam: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Existem relatos de espíritos que estão há séculos, por mais estranho que isso possa parecer, não é? Porque a gente está falando aqui de tempo, mas esse tempo ele pode se estender a séculos. Não é? Então, o grau de materialização e de apego que um espírito desse tem é muito grande. Eu conheço casos, né, porque eu trabalhei como doutrinador, de espíritos que, para serem resgatados de locais onde eles se encontravam, e estavam lá há séculos, a equipe espiritual precisou plasmar um ambiente semelhante ao ambiente onde eles se encontravam. E eles tiveram que mudar o perispírito deles e usar as mesmas vestes daquela época para que os espíritos pudessem ser resgatados. Houve caso também, né, de um espírito que a nossa amiga que falou de acordo com a crença ela tem uma influência muito grande também. Com certeza. Né? Eu recordo de um caso que um espírito que tinha sido evangélico, quando ele, por intermédio da psicofonia na médium, ele falou assim: eu preciso de um remédio, me dê um remédio, eu preciso dormir. Aí eu falei: bem, mas por que você precisa dormir? Não, é porque está escrito na Bíblia que quando a gente morresse, a gente ia ficar dormindo e Jesus ia vir julgar os vivos e os mortos, né? Então eu preciso dormir porque eu não estou dormindo. Ou seja, o grau, a perturbação que ele estava se encontrando era também de acordo com a crença que ele havia abraçado aqui na Terra. Então, o que fica subentendido? Que o nosso desencarne, ele vai ser a perturbação, melhor dizendo, que iremos sentir no processo do desencarne, é compatível com as nossas crenças, o nosso modo de viver, o nosso comportamento, os nossos padrões comportamentais. E o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento. Não é? Até mesmo porque morte não faz milagre nenhum. Sim. Não é? Sendo que o conhecimento aí, é interessante você perceber que este processo de conhecimento, ele muitas vezes ele envolve não um desconhecimento, mas também um cultivo à própria ignorância por preconceito. Exemplo. É interessante, quando Carl Sagan, um grande astrofísico, desencarnou, ele e a mulher sempre foram ateus. Ele não fazia disso uma bandeira. Era um cientista, né? Ele era um cientista. Só defendia a bandeira da ciência. Não se opunha a nenhum tipo de postura religiosa. Simplesmente ele dizia: não tenho nada contra o que se acredita ser a realidade através das religiões, mas eu me reservo o direito de manter uma postura de observador, consciente daquilo que vejo, porque é essa postura do cientista. Ele não sabe, ele está estudando para poder aprender como as coisas se desdobram. E fim de papo. E a mulher dele, que também era astrofísica, disse o seguinte: como eu gostaria de ter uma religião para me apoiar, eu não tenho.
nunca tive. A sensação de vazio que tenho dentro de mim neste momento é enorme, porque ele foi o amor da minha vida. Nós trabalhamos juntos uma vida inteira. Ele na frente das câmeras, eu atrás das câmeras, dirigindo os programas que ele fazia de divulgação científica, mas nós tínhamos a harmonia um instrumento devidamente interpretando uma música que é a música do universo. Hoje eu não o tenho ao meu lado e a sensação de vazio é brutal. Como eu gostaria de ter alguma coisa que significasse a fé. É interessante porque não vai aqui nenhum libelo contra o ateísmo ou a visão materialista que muitos cientistas têm e que, inclusive, eles consideram a chamada hipótese de Deus. Ou seja, para eles a hipótese de Deus é de uma inteligência suprema e criadora do universo que eles observaram, que é infinito. Ou seja, meu Deus, eles estão mais próximos da verdade do que a gente imagina. Mas se recusam a admitir que esta entidade, ela não existe, ela é. Essa inteligência suprema é. Mas, enfim, são aquelas situações em que o portal entre a vida e a morte nos traz a noção plena do que é que somos na realidade. E aí você percebe que este processo de perturbação espiritual é uma excelente oportunidade para o homem descobrir-se. Eu posso fazer um comentário aqui em cima disso? Fechando o 64, quando ele pergunta, a pergunta é bem óbvia, né? Todos os espíritos experimentam ao mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue a separação, então ele coloca genericamente, e os espíritos respondem, não, depende da elevação de cada um, claro. Aquele que já está purificado se reconhece imediatamente, é muito mais simples. Porque se libertou da matéria durante toda a vida do corpo, porque teve uma vida mais espiritualizada. E ao passo que o homem carnal, eu até grifei aqui, o homem carnal, aquele cuja consciência guarda muito mais tempo a impressão da matéria. Então, qual é um raciocínio que eu gostaria de deixar para a pergunta? Nós estamos encarnados ainda, estamos no processo de aprendizado, mas chegaremos lá, porque todos chegarão. Se existe uma certeza, é que todos desencarnaremos, ponto. Então, essa percepção de começar a pensar a respeito de sair do nosso mundinho do olhar material e começar realmente a investir mais na nossa evolução espiritual, na nossa forma de encarar o mundo. Isso aí, por aí vai, porque ainda tem mais coisas para estudar, mas o que eu gostaria de deixar fechado é isso. Pela primeira frase, depende da elevação de cada um. Então, cada um tem que começar a pensar em se elevar para que possa, ao chegar o momento do desencarne, você tenha uma condição até de ser ajudado, até de ser auxiliado pelos nossos irmãos maiores. Reflitamos a respeito disso e saibamos que o nível de elevação não depende apenas da graduação intelectual. Depende principalmente do quanto de disposição a servir nós temos. Reflitamos a respeito, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos aproveitar o tempo que nos é dado de maneira igual para todos, para poder caminhar com mais firmeza
e com mais velocidade para a renovação espiritual, que é o objetivo de todos nós, para atingir a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Nós estamos ainda na introdução do livro. Vamos hoje iniciar a quarta parte, que tem por título Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Já por este título, nós já estamos aqui aprendendo alguma coisa que, para a grande maioria de nós todos, sejamos espíritas ou sejamos cristãos de uma forma geral, é uma ideia nova, é uma informação completamente nova. Porque esta ligação das ideias, das propostas de Sócrates e Platão, até onde vai meu conhecimento, nunca foi aventada por nenhuma publicação de qualquer outra religião cristã. Pode existir, eu não estou afirmando que não existe, mas a chegar a meu conhecimento, eu não tenho essa informação. Então, eu tomei conhecimento disto através, aqui, da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim foi uma novidade, mas depois de tantos anos estudando isso aqui com vocês, eu já estou plenamente ciente deste fato. E realmente, a comparação que Allan Kardec faz, trazendo para nós os pensamentos, as ideias, tanto de Sócrates quanto de Platão, seu continuador, digamos assim, são muito semelhantes as ideias do Cristo e até as ideias do Espiritismo, que nós, espíritas, sabemos que são as ideias do próprio Cristo, trazidas de uma forma mais inteligível, mais compreensível, no momento em que nós incorporamos a essas ideias aquilo que os espíritos trouxeram para Allan Kardec nos 2 primeiros livros da nossa codificação espírita, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ao estudarmos esses 2 livros, nós ganhamos alguns subsídios, algumas informações que, quando estudamos aqui neste livro atual, o Evangelho, quer dizer, a doutrina do Cristo, com base no que foi ensinado para nós nos livros anteriores, começa a coisa a ficar mais clara. Por isso o livro chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma coisa, o Evangelho é o mesmo. Os textos são iguais a de qualquer religião cristã, apenas a interpretação é baseada nas informações trazidas pelos espíritos nos 2 primeiros livros da codificação. E Kardec aqui, nesta parte, vai nos mostrar que isso já vinha desde Sócrates e Platão. Então, os espíritos, quando trouxeram a Kardec, apenas reavivaram para nós aquilo que já estava sendo ensinado pelos gregos. Para mostrar que essa ideia sempre existiu. E é bem possível que, se formos escarafunchar outros filósofos
digamos até contemporâneos de Sócrates e Platão, mas que não eram da Grécia, sejam de onde outra parte do mundo forem, vamos encontrar ideias semelhantes também. Então, para ver que essas ideias espíritas não são invenção do Allan Kardec. Não são invenção dos espíritos que trouxeram para nós. Essas ideias sempre existiram, mas a compreensão dessas ideias é que foi agora facilitada com as informações trazidas pelos espíritos nos 2 primeiros livros da codificação, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Por isso que eu acho que é importante nós, antes de estudarmos aqui o Evangelho, termos ciência daquilo que foi ensinado nos 2 primeiros livros. Vai facilitar o nosso entendimento. Nada que seja impeditivo de que se entenda o que está aqui, mas vai facilitar um bocado o nosso estudo. Então, dito isto, vamos aqui tentar entender o que Sócrates e Platão já propunham à sua época. Diz aqui, então, Allan Kardec: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir-se que ele colheu nesta seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e que com eles formam um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la, assim como aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então nós estamos vendo aqui, como sempre, Kardec nos trazendo a coisa muito bem explicada, de uma forma fácil de nós entendermos essa, vamos dizer, cronologia do ensinamento que culminou com o advento da doutrina espírita. Sócrates, assim como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, não deixou nenhum escrito. Como ele teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças estabelecidas e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os ensinamentos que ministrava, Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, já que sempre os houve em todas as épocas, de corromper a juventude por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. E assim como só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos, só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois que tinha como objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída com isso. Que, além disso, se trata de um fato da história, que não pode ser suprimido. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Está maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso,
essas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiam a ideia cristã, também se encontram em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, como está dizendo Kardec aqui, é uma continuidade do pensamento verdadeiro. E a humanidade recebe essas informações não de uma forma abrupta, extemporânea, massiva, de uma vez só. Não é assim que funciona nas leis de Deus. A humanidade vai evoluindo, como todos sabemos, desde a época das cavernas até hoje, ela vem evoluindo intelectualmente, moralmente, assim, cientificamente, digamos assim, tecnologicamente. A humanidade vem avançando. O homem vai melhorando as suas condições, do homem bruto das cavernas ao homem mais sensível, digamos assim, às coisas do espírito, da alma, da moralidade. E avança também na parte da tecnologia. Agora, não vem de uma vez só o ensinamento que vai facilitar este avanço do homem. Assim como na própria ciência, também as coisas não vêm de súbito. As coisas são um encaminhamento. Na própria Grécia, se pode dizer que houve o início de muitas das invenções e criações mais modernas com os sábios gregos, com os filósofos gregos. Se nós andarmos um pouco para trás, na antiga Suméria, muitas coisas de hoje em dia que nós nos utilizamos foram criadas lá e foram avançando, se modernizando até chegar onde nós estamos. As coisas não vêm de uma vez. Nós vamos apresentar para a humanidade o princípio de se usar a eletricidade. Vem de uma vez só esse conhecimento. Um homem vem, um cientista, e traz para nós isso. Não é assim. Outros vêm antes, preparando o terreno na forma da parte teórica, dos exemplos práticos, das experiências, que algumas dão certo, outras não dão. Então vão aprimorando, até que chega um e faz uma compilação daquilo tudo. Olha aqui, é assim que funciona. Mais tarde vem outros, não é bem assim, muda para aqui, muda para lá. Então nós vamos hoje, para qualquer um de nós, o uso da eletricidade é uma coisa corriqueira. Mas se formos ver há 200 anos, não era usada, não se sabia. Estavam começando os primeiros estudos, como é que funciona, como não funciona. Assim vale para esses conhecimentos científicos, vale para os conhecimentos morais, os conhecimentos espirituais. A coisa não vem de repente. O Cristo veio no momento de dar um aprimoramento às ideias que já campeavam dentro da humanidade. Mas eram formas esparsas. Quantas pessoas podiam ser abrangidas pelo pensamento de Sócrates e Platão? Para aquela época era muita gente. Porque pouco depois do advento deles dois, a Grécia, os gregos dominaram quase todo o mundo daquela época, com Alexandre o Grande. Ele dominou tudo, desde aquela área ali de onde hoje encontra-se a Itália, até praticamente a Índia, era tudo dominado pelos gregos. Durante 300 e tantos anos, os gregos dominaram. A própria época em que Jesus viveu lá na Palestina, a influência grega era muito grande. Você vê até o nome das pessoas que nós conhecemos como apóstolos, né? Tem nomes vindos do grego, não nomes hebreus, porque a influência foi grande. Então esse pensamento não ficou perdido lá, não ficou perdido. Aqueles que acompanharam Sócrates, ouviram, aprenderam, gostaram daquilo e aceitaram, desencarnaram, foram reencarnando em outros lugares e com esse pensamento dentro de si. Aí vem o Cristo e traz o complemento, mas ainda ficou de forma um pouco obscura para a grande maioria. As religiões cristãs foram trazendo avanços do seu jeito, do seu modo, com outros interesses mundanos, não importa, mas vem trazendo esse aprimoramento. Paralelamente, a ciência vai avançando, facilitando o entendimento de muitas coisas para nós. Aí vem o Espiritismo, justamente no século em que a ciência estava dando uns saltos grandes em todas as suas áreas. E vem o Espiritismo, já com base nesses conhecimentos científicos, nos esclarecer muitas coisas que pareciam obscuras, ininteligíveis ou compreendidas de forma errônea, desde a época de Sócrates, a época do Cristo.
Então as coisas, não, como diz Kardec, não acontecem assim, de repente. Elas vão num processo. É o que aconteceu. Por isso que é importante ele nos trazer essa informação de que o espiritismo, as ideias do espiritismo não surgiram assim, os espíritos resolveram passar para Kardec, agora é assim. Não foi isso, a coisa está aí. Por que há muita facilidade das pessoas aceitarem aquela informação trazida por Allan Kardec? Porque eles já tinham embutido dentro de si esse conhecimento trazido de muito tempo, de outras encarnações, outras vivências. Isso já estava embutido no pensamento, nos gostos, nos comportamentos das pessoas. Por que nós hoje aceitamos, nós que estamos aqui vivendo hoje em dia, aceitamos essas informações do espiritismo, que em princípio batem de frente com muitas informações das próprias religiões cristãs? Por que nós temos facilidade de aceitar? Porque nós já temos isso dentro de nós de muitos tempos para trás. Então agora essa coisa para nós não fica difícil de serem aceitas. E nós já temos isso dentro de nós, muitos de nós desde a época do Sócrates, possivelmente. Outros da época do Cristo, da época dos grandes santos da igreja. Nós temos tudo isso dentro de nós e agora estamos conseguindo, com muito mais facilidade, entender todos esses ensinamentos. Você fala, mas tem muita gente que não entende, não aceita. Tem, porque nem todo mundo teve essas oportunidades que nós devemos ter tido. Simples assim. Por isso que eu digo, nós hoje podemos estar tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez. A grande maioria de nós, pelo menos as pessoas da minha idade ou parecida, não tiveram mais de uma encarnação vivendo dentro do espiritismo. Mas pela minha idade, essa deve ser a primeira encarnação que eu tenho vivendo com esse conhecimento aqui. Já pode haver pessoas que já estão na sua segunda vida com esses ensinamentos. Nossos filhos, nossos netos, possivelmente. Mas nós estamos tendo contato aqui. Por que isso para nós é facilitado? Porque eu sempre digo, nós fizemos por merecer ter o contato direto com essas informações nesta vida. Porque nós já vimos em vidas anteriores, costeando ali, como dizia o Leonel Brizola, costeando o alambrado. Nós já estamos ali gostando de praticar a caridade, questionando alguns princípios das religiões cristãs de antigamente, já não aceitamos esse Deus que faz, acontece, permite, não permite, esse Deus muito parecido conosco, antropomórfico. Nós já não estávamos, antigamente, em outras vidas, outras encarnações, nós já não aceitávamos muito isso. Então, chegado o momento, então, agora vocês vão encarnar e vão receber a coisa como deve ser. Por isso que nós temos certa facilidade de aceitar e praticar isto. Nós não mudamos de nosso modo de outras vidas assim, abruptamente. Isso também vem não crescendo. Se for escarafunchar as nossas vidas passadas, tivemos essa possibilidade, vamos ver que nós já estamos, sem mesmo ter o conhecimento da doutrina espírita, já praticando muitas coisas que ela hoje preconiza para nós. Então, essa coisa vem não crescendo, essa coisa não vem de uma forma abrupta. É isso que Allan Kardec está querendo passar para nós. E por isso, eu acredito, ele traz aqui essas informações a respeito de que Sócrates e Platão já falavam. E se nós formos estender, é que Kardec ficou em Sócrates e Platão, mas Aristóteles, que é um continuador também dessas ideias, também seguiu muitos desses conceitos aqui na parte filosófica, não na parte matemática do Aristóteles, mas a parte filosófica do Aristóteles tem muito a ver também com os ensinamentos, que ele foi discípulo de Platão. E o grande Alexandre, o imperador macedônio que dominou toda aquela área que eu acabei de citar, foi um discípulo, o preceptor, o professor dele foi o próprio Aristóteles também. Então, por isso que essas ideias foram se espalhando. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, essas ideias foram disseminadas, até chegar o momento de vir o Cristo e trazer isso para nós. Os apóstolos, depois, quando saíram para pregar por
toda aquela área do Oriente, por que eles muitas vezes foram bem recebidos e muitas pessoas aceitaram e deram continuidade? Naquela região, tanto na região de Roma, onde hoje é a Turquia, a Grécia, o Oriente Médio, o Egito, toda aquela área lá. Porque já tinha essas sementes plantadas ali pela espiritualidade, porque era o momento disso realmente ganhar força. Porque com 3 anos de pregação do Cristo, está perdurando até hoje. 3 anos pregando numa região remota do mundo. Não era nenhuma região importante para o Império Romano, ali a Judéia, a Galiléia. Não era um Império Romano aquilo ser importante. Por quê? Dali aquilo se espalhou por todo mundo conhecido. Porque tinha pessoas onde eles iam pregar que já tinham isso dentro de si, esse germe dessa cristandade, digamos assim. Trazido desde a época dos Sócrates até a época dos apóstolos do Cristo. Isso chegou até nós. Isso vem não crescendo. E a cada vez vai ser mais presente. Da mesma forma que está acontecendo com o Espiritismo. Por isso que eu julgo muito importante esse estudo trazido por Allan Kardec, que nós vamos adentrar nele a partir do próximo programa. Por hora, nós vamos ficando por aqui, desejando a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.